Aproveitando o ensejo de que Tokyo Revengers chegou ao seu final recentemente e atendendo ao pedido do inscrito P-Mapa, hoje falarei sobre esta que é uma das obras shonen de maior sucesso dos últimos anos. Confesso que Tokyo Revengers me despertava um certo nível de curiosidade pelo fato de eu ver essa obra sendo esculachada o tempo todo na internet afora e muito pouco defendida pela própria fanbase, o que parecia destoar com o nível de sucesso alcançado pelo mangá. Então eu entrei para ler Tokyo Revengers com certo interesse, tentando ver onde estavam os motivos de tanta indignação de grande parcela do público. Hoje, basicamente comentarei os acontecimentos dos dois primeiros arcos do mangá, ou seja, a história do capítulo 1 ao 33. Lendo esse começo de Tokyo Revengers, eu já posso adiantar o seguinte veredito, que é o resumo do que será dito no vídeo de hoje. Agora, eu entendo perfeitamente porque tanta gente desgosta desse mangá. Entendo, mas não concordo. E é nessas bases que vou estruturar minha argumentação. Em primeiro lugar, falarei dos motivos pelos quais eu compreendo a indignação de muitos e depois explicarei porque eu não concordo inteiramente com essa indignação. O título do vídeo está aí indicando que esse mangá é diferente de tudo que eu já vi na vida. Eu reforço essa frase, mas esclareço que ela não tem nada a ver com a história ou com o enredo em si. O que me surpreendeu em Tokyo Revengers foi o fato de que a base desse mangá é bem mal feita, bem desleixada, mas que ainda assim a obra consegue, ao menos nesse início, ser até ok. Geralmente, quando as premissas básicas de um enredo são mal feitas, o que se segue é o caos absoluto. É muito difícil você endireitar uma história que começou toda errada. O mais comum é que as coisas piorem constantemente e que o enredo vá se tornando cada vez mais caricato. É a velha história: pau que nasce torto, morre torto. Até parece que é isso que ocorre em Tokyo Revengers também, porque eu vejo o pessoal reclamando muito do arco final do mangá, mas hoje não falaremos disso, até porque eu não li o arco final do mangá, então não posso dar palpites. Quando eu digo que as bases de Tokyo Revengers são mal estabelecidas, eu estou me referindo aos elementos primordiais dessa história, dos quais todo o resto do roteiro depende para ter um bom andamento. Comecemos então pelo protagonista. De início, o Takemichi é um personagem bastante genérico. O autor se preocupou apenas em nos contar o mínimo do mínimo acerca dele, e durante todo o primeiro arco do mangá, não há nenhuma única característica que se sobressaia na construção desse personagem. Ou melhor, já é estabelecido ali que ele é um chorão, mas esse traço de personalidade só é mencionado e não trabalhado no começo. A impressão que me dá é a de que Tokyo Revengers tenta trabalhar até um certo cruzamento, bastante interessante na teoria, entre o mangá shonen e as histórias de isekai, que tanto sucesso fazem dos tempos atuais no Japão. Toda essa ideia de um protagonista que é um fracassado completo em sua realidade cotidiana, mas que recebe a oportunidade de começar tudo de novo em outro universo, é uma premissa presente aqui também. Na verdade, eu até acho que essa aproximação entre o shonen e o isekai deveria ser observada com mais atenção nas análises de Tokyo Revengers, porque penso que dá para extrair coisas interessantes daí. Enfim, o fato é que um dos traços mais marcantes das histórias de isekai é que frequentemente o personagem principal é caracterizado de maneira extremamente genérica, porque esse tipo de história busca engajar a audiência naquilo que se chama de self-insert, isto é, um enredo pensado para que o público-alvo se identifique tanto com o protagonista que chegue ao ponto de se ver nele. Para isso, o personagem não pode ter atributos muito marcantes que o individualizem, porque isso faria com que o leitor não mais se visse nele. Então o máximo de informações que o autor nos dá sobre seu personagem principal é que ele é um fracassado, justamente para tentar gerar a identificação em uma certa faixa do público consumidor. O sucesso estrondoso do isekai no Japão nos dias atuais pode ser explicado muito mais por fatores sociológicos do que artísticos, e aí eu retomo um insight anterior. Pensando por esse lado, até que demorou muito para que alguém tentasse fundir os dois tipos de história que mais fazem sucesso entre o público consumidor lá na Terra do Sol Nascente, que são o Battle Shonen e o Isekai. E é justamente isso que Tokyo Revengers parece fazer, ou pelo menos o que tentou fazer no início. Enfim, o ponto é que o Takemichi começa como um personagem genérico, que é um fracassado, mas que obtém a chance de refazer a sua vida depois que descobre que pode viajar no tempo. Um personagem assim tão genérico é uma faca de dois gumes. Ele pode sim trazer a identificação do público que se sente meio alienado da própria vida, e essas pessoas certamente serão engajadas pela obra, mas todo o resto dos leitores vai se afastar desse protagonista porque não se vê nele e o enredo não o trabalhou de forma suficiente para dar outras razões para o público se importar com o personagem. Então eu já consigo ver porque muitos não gostam do Takemichi. Aliás, o fato dele ser chorão também não ajuda, né? Mas eu vou falar disso mais adiante. Essa é a primeira base que Tokyo Revengers constrói de maneira deficiente. Para além do protagonista em si, o motivo que faz com que o enredo desse mangá inicie
também é mal feito. Basicamente, um belo dia o Takemichi vê na televisão a notícia de que sua antiga namorada da época da escola foi morta em um acidente causado por um conflito de uma gangue de Tóquio. Algumas páginas depois, ele adquire o poder de voltar no tempo de uma maneira meio aleatória, e aí ele vai tentar reescrever a história para salvar a vida dessa antiga namorada. Essa é a premissa básica de Tokyo Revengers. Essa escolha do autor do mangá, porém, é um pouco difícil de entender porque é tudo bastante artificial. Veja bem, no momento em que ele recebe a notícia do acidente que vitimou sua namorada dos tempos de escola, o Takemichi reage com um relativo distanciamento, e isso é bastante natural tendo em vista que ele tinha perdido o contato com ela há muitos anos. Até aí tudo certo. O problema é que a vontade de mudar o passado para salvar a vida dela é o fator que vai servir de ignição para todo o enredo da série. Como é que nós saímos da indiferença inicial dele quanto à morte dela para a situação na qual ele está disposto até a sacrificar a própria vida para salvá-la? Como o autor trabalha essa mudança de pensamento do seu protagonista? Resposta: não trabalha. Nós vemos o Takemichi receber a notícia da morte da Hinata com um certo desinteresse, e aí poucas páginas depois ela já adquire uma importância central na mente dele, porque é nela que o Takemichi pensa quando está diante da morte. No caso, ele é empurrado por alguém na frente de um trem, e está prestes a morrer, e aí nos momentos derradeiros da sua vida, é a Hinata que vem à sua mente. A mesma Hinata cuja morte ele recebeu com negligência momentos antes. Por que essa mudança de pensamento? Ninguém sabe. A questão é que essa cena é central para Tokyo Revengers, porque é ela que justifica toda a aventura do protagonista, já que é por conta dessa epifania nos seus últimos momentos que ele percebe o quão a Hinata ainda é importante para ele, e aí se dispõe a salvá-la custe o que custar. Ou seja, a razão mesma de a história de Tokyo Revengers acontecer é mal explicada para o leitor, é jogada de todo jeito. Muito mais simples teria sido dizer que a Hinata ainda era a namorada do Takemichi, e aí tudo estaria mais bem justificado. Esse é o motivo de eu dizer que é uma escolha estranha do autor, essa de fazer a história toda andar por conta de uma menina que o Takemichi não via há anos, de fazê-lo se arriscar bastante por conta de uma pessoa já distante. Enfim, a premissa básica do roteiro não se sustenta, o motivo para o enredo começar é fraco, e essa é a segunda base deficiente de Tokyo Revengers. O autor tenta remediar esse ponto nos fazendo gostar da Hinata. Depois que o Takemichi volta ao passado pela primeira vez, ele termina se encontrando com ela, e aí o escritor tenta gerar empatia no público por essa personagem, justamente para convencer o leitor a comprar toda a jornada que o protagonista vai traçar para salvá-la. O problema é que a Hinata é também bastante genérica nesse começo de história. O primeiro encontro dela com o Takemichi que nós vemos é basicamente uma sequência inteira na qual ela mostra bastante afeição por ele, de maneira a fazer o público começar a gostar dela imediatamente, porque afinal de contas ela é tão boa para o nosso herói, então é claro que nós temos que torcer para que ele a salve. Uma pessoa assim tão terna não pode simplesmente morrer. A questão é que essa cena é tão artificial que nós vemos, por assim dizer, o marionetista por trás das cortinas. Vou tentar explicar minha analogia. Em toda e qualquer história, os autores tentam manipular a emoção do seu público. Isso é absolutamente normal. Quando bem feita, essa manipulação parece natural aos olhos desse público. A obra consegue cativar, mas de uma maneira que a plateia até esquece por um momento que tudo o que aconteceu foi cuidadosamente planejado para gerar aquele sentimento. O autor obteve tanto sucesso em deixar o público imerso em sua obra que este até perdeu o próprio autor de vista, ou seja, o leitor/espectador se deixou levar tanto pela história que se esqueceu de que ela foi artificialmente produzida para engajá-lo. É a tal da suspensão de descrença. A analogia que eu faço é com o teatro de marionetes. Se a história da peça estiver muito interessante, você até para de prestar atenção no cidadão que está ali atrás das cortinas manipulando os bonecos. Você está tão imerso nos acontecimentos que toma tudo aquilo, temporariamente é claro, como a realidade mesma. Porém, se a peça for mal feita ou mal escrita, o engajamento não é suficiente e logo o público começa a achar ridículo o fato de que tem um ser humano mexendo um boneco com os dedos e fazendo a voz dele por trás das cortinas. É exatamente esse o ponto com Tokyo Revengers. O modo como o Wakui tentou gerar empatia pela Hinata é tão artificial que nós vemos precisamente que é isto que ele está fazendo. Percebemos que ele está apelando para que nos importemos com essa personagem e aí não dá certo. Repito o que eu disse há pouco, toda a arte é manipulação dos sentimentos da plateia, mas o ponto é que quando isso é bem feito, nós não ficamos reparando nessas coisas. A gente só fica prestando atenção nas intenções do escritor justamente quando ele falha em nos convencer de que tudo aquilo é natural dentro do enredo. Isso é,
quando ele força demais a mão ao ponto de ficar óbvio o efeito que ele quer gerar, que é o que ocorre nessas cenas iniciais da Hinata. De toda forma, eu considero este um erro menor que nem seria realmente impactante se o autor tivesse conseguido estabelecer o motivo de o Takemichi querer salvar a Hinata de maneira mais convincente. Como ele falhou lá e tentou compensar nos mostrando a Hinata, e aí ele falhou novamente, aí a questão se torna um pouco mais complicada. Outro ponto central do enredo de Tokyo Revengers que é mal feito é a explicação de como o Takemichi começa a ganhar a afeição dos cabeças da gangue. Na verdade, nenhuma explicação é dada para esse fato. Um belo dia, tá lá ele apanhando e sendo humilhado por um peixe pequeno da gangue, e aí aparecem os dois cabeças, Mike e Draken, vou chamar assim, né, com a pronúncia meio ocidentalizada. Mike e Draken, e o adotam sem mais nem menos. Digo, sim, eu entendo que eles apareceram lá para acabar com o esquema de lutas clandestinas que esse peixe pequeno estava promovendo e tudo mais. O que não é explicado é porque os dois líderes da gangue criaram uma afeição imediata pelo Takemichi, que àquela altura era nada mais nada menos que o cocô do cavalo do bandido. Esse é o ponto que o autor não se deu o trabalho de explicar. Pode parecer um detalhe muito específico para quem não leu o mangá, mas o problema é que essa cena é central também dentro do roteiro, porque é a partir dessa intimidade que ele cria com os líderes que o Takemichi começa a poder botar seu plano para salvar a Hinata em prática. Antes dessa cena acontecer, ele basicamente não estava conseguindo fazer progresso e não tinha como fazer progresso. Toda a continuação da obra dependia de ele conhecer o Mike e ganhar sua confiança, e isso ocorre da maneira mais bizarra e forçada da história do mundo. Isso é, novamente um elemento imprescindível do roteiro de Tokyo Revengers é feito de forma jogada e displicente, apelando para conveniências na cara dura. Aconteceu o que o escritor precisava que acontecesse e pronto. Aliás, esse é um ponto recorrente em Tokyo Revengers. De quando em vez, o autor apela para alguma conveniência completamente absurda a fim de fazer o enredo prosseguir. Ele tem uma dificuldade tremenda em criar contextos que façam sentido e que sejam bem amarrados e explicados para que as coisas caminhem do jeito que ele quer. Apenas para citar dois exemplos que me vêm à mente agora, o modo como o Naoto deduziu do mais absoluto nada que o Takemichi conseguia viajar no tempo e todos os eventos envolvendo a forma como a vida do Kazutora foi salva no arco de Valhalla, que aliás eu nem estou analisando aqui, mas eu já li. Essas duas partes da história são bastante forçadas. No caso da cena do Naoto, novamente nós estamos diante de uma parte importante da história, porque é o Naoto que explica toda a questão da viagem no tempo e ajuda a arquitetar o plano para salvar Hinata no passado. A grande questão é que ele simplesmente deduz uma coisa absolutamente absurda, que é a ideia de alguém ter o poder de viajar no tempo, sem ter nenhum bom motivo para essa dedução. Ele simplesmente sabe, e é por ele saber que o enredo pode prosseguir. Na real, é dito mais à frente que ele descobriu que o Takemichi viajava no tempo porque estava obcecado por ocultismo na época. Sim, é sério, essa é a justificativa que o autor nos dá. Então Tokyo Revengers é cheio dessas conveniências, de forma que a história flui de maneira bem pouco natural, o que é mais uma base mal feita. E o próprio modo como a viagem no tempo é retratada aqui não parece fazer muito sentido. Tokyo Revengers não trabalha com várias linhas do tempo como Dragon Ball, ou seja, quando o Takemichi muda o passado ele não cria outra realidade paralela nem nada do tipo. Mas essa obra também não parece partir da noção do paradoxo de Bootstrap, que fundamenta várias histórias de viagem no tempo como o Doctor Who, ou como o próprio Dragon Ball também, principalmente na saga Black. Na verdade, a viagem no tempo de Tokyo Revengers não parece estar fundamentada em nada e tem algumas coisas bem esquisitas, como por exemplo o fato de o Naoto do presente ter consciência plena não só do fato de o Takemichi poder viajar para o passado e alterar esse presente no qual ele vive, como ele tem consciência de todos os presentes que nunca chegaram a acontecer. Ao final do arco de Valhalla, quando o protagonista já alterou o presente umas 3 vezes, o Naoto parece conhecer não só a realidade daquele momento, ou seja, a realidade que realmente existe, mas todas as outras realidades anteriores que deixaram de existir devido às novas viagens do tempo do Takemichi, o que não faz o menor sentido. Enfim, não vou me demorar muito nesse ponto não, só é relevante saber que a viagem no tempo de Tokyo Revengers é meio esquisita também, e é mais um elemento que o leitor tem que simplesmente engolir e seguir em frente. Ora, se o protagonista é meia bomba, se o motivo pelo qual a história começa é mal feito, a personagem com a qual nós deveríamos nos importar e torcer é qualquer nota, e o enredo é cheio de conveniências, além de a própria noção de viagem no tempo ser inconsistente, claro fica que Tokyo Revengers é uma construção feita em cima da areia. Nenhum de seus fundamentos funciona como deveria, e isso significaria normalmente que a história está condenada para sempre. Para muitos é justamente esse caso, e eu os entendo perfeitamente, mas para mim não. Apesar de tudo isso,
eu ainda achei Tokyo Revengers um mangá legalzinho, e é esse o ponto que eu nunca vi em nenhuma outra obra. Falhar em todos os pontos centrais de enredo e ainda assim conseguir fazer uma história razoavelmente interessante. Um dos motivos para que isso ocorra é que o autor vai de fato melhorando várias dessas bases fracas ao longo da série. Lembra daquela história de pau que nasce torto morre torto? Em Tokyo Revengers não é bem assim. Em primeiro lugar porque o Takemichi vai aos poucos deixando de ser genérico e adquirindo contornos mais específicos. No caso, eu até entendo que muitos não gostam dele, porque a característica que mais é trabalhada nesse personagem é o fato de ele ser um covardola chorão. Eu cheguei a ver sim várias reclamações na internet afora de como ele é irritante, e eu nem discordo 100% disso não. Discordo apenas parcialmente, mas chego nisso já já. A questão aqui é que nós temos que saber separar o que é nossa apreciação subjetiva de um personagem e o que é a construção dele em si. O fato é que ele vai sim deixando de ser genérico à medida que o enredo vai avançando, e o Wakui vai trabalhando em cima dele para que o Takemichi cada vez mais vá se enquadrando em um arquétipo conhecido como o servo sofredor. Esse é um arquétipo que tem suas raízes profundas deitadas no judaísmo antigo, sobretudo no livro de Isaías, mas essa é uma conversa que vai muito além do que estamos discutindo aqui. É o arquétipo que no Novo Testamento vai ser usado para enquadrar o Cristo, por exemplo. A questão é que o Takemichi cada vez mais vai adquirindo os contornos de ser um personagem que sofre pelos outros, que sente pelos outros, e o seu choro frequente, tão criticado por muitos, é a maneira por meio da qual ele expressa tudo isso. Ele não é um gangster exemplar, não sabe brigar e nem nada do tipo, mas ele vai se tornando cada vez mais imprescindível nas fileiras do Tokyo Manji por atuar quase como se fosse o coração da gangue. Aquele que sente e sofre por todos. Esse papel é de importância central no arco da Mobius, ou Moebius, porque é por conta dessa característica que o Takemichi consegue evitar que o Mike e o Draken se separem e acabem com a gangue. Enfim, o negócio é, você não precisa gostar do Takemichi, e eu mesmo não sei se eu gosto, mas que ele vai sendo mais bem trabalhado aos poucos vai. Em relação a esse negócio dele ser chorão, eu disse que concordo que é chato, mas apenas parcialmente. Pelo menos nesse início não dá pra reclamar, como eu vi muitos fazendo, que ele é um fracote, que não ajuda nas lutas, que não matou fulano, etc. Porra, o cara tá começando a adentrar no mundo das gangues agora. Se ele já tivesse versado na porradaria, se já tivesse coragem suficiente para entrar em batalhas campais, e se estivesse disposto até a matar gente, que é uma coisa tabu até pros membros experientes da gangue, aí sim é que seria forçado do ponto de vista do roteiro. Que ele ainda não seja capaz de fazer essas coisas no início, é na verdade um ponto forte da sua progressão no mundo das gangues. Se ele continuar assim no futuro, se ele continuar assim até o final, aí podemos começar a reavaliar. Mas por hora não considero um defeito não. Só acho que ele é chorão demais até na relação com a Hinata. Aí sim me parece desnecessária a excessiva covardia dele, mas beleza. Por falar na Hinata, também ela e sua relação com o Takemichi vão melhorando bem ao longo dos capítulos. É ela quem reconhece no protagonista as características do servo sofredor que mencionei anteriormente. Nós temos cenas bem interessantes deles dois saindo juntos e demonstrando afeto um pelo outro, e o roteiro vai se permitindo construir um pouco melhor essa relação. Nesse sentido, destaco aquele festival do qual ambos foram juntos no final do arco Moebius, ou Mobius. Ali deu para conhecer mais da Hinata e para comprar melhor a afeição do Takemichi por ela. Há outras cenas nesse sentido também, mas menciono apenas esta como destaque, até porque o vídeo já tá ficando muito grande. Só é importante salientar que o fato de a relação entre os dois ir melhorando aos poucos não anula o fato de que a história começou com um motivo mal explicado. O Takemichi não tinha no início da série motivos para arriscar a própria vida pela Hinata, e nenhum desenvolvimento posterior pode mudar esse fato. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A própria relação do Takemichi com os membros da gangue Tokyo Manji também vai sendo mais bem desenvolvida, o que não redime o fato de que ele começou essa amizade em uma cena completamente mal explicada, como já mencionado. Mas sim, nós vamos conhecendo mais os personagens do Mike, do Draken e de outros membros da gangue à medida que a história vai avançando, e esse é um dos pontos fortes de Tokyo Revengers. Esse espírito de camaradagem é muito bem estabelecido na série e é um ponto narrativo essencial, porque esse é um mangá que segue de maneira bem direta aquela coisa da exaltação do valor da amizade tão típica do shonen. O carisma do elenco e as relações que vão sendo construídas aos poucos permitem ao público comprar todo esse discurso da amizade e gera a conexão com pelo menos alguns desses personagens. A única base de Tokyo Revengers que nunca é corrigida ou melhorada é a questão das conveniências do roteiro. Esse ponto negativo infelizmente só vai se multiplicando à medida em que o enredo vai avançando, e o próprio arco de Valhalla tem várias cenas mal explicadas / bizarras. E a questão da viagem no tempo
tempo também não fica mais coerente não. De toda forma, Tokyo Revengers melhora substancialmente na minha visão, nesse segundo arco da história, porque começa a tentar corrigir as falhas que aconteceram na primeira parte, e acho que obtém algum nível de sucesso em quase todos os casos. Para além disso, há outros pontos fortes em Tokyo Revengers que na verdade eu julgo que sejam os mais importantes. Todos eles, ou quase todos, estão intimamente ligados ao fato de essa ser uma história de viagem no tempo. Diga-se o que quiser de Ken Wakui, mas ele consegue explorar todas as vantagens que o enredo calcado nas viagens do tempo permite de maneira ao menos interessante. Primeiramente, ele enche as páginas de seu mangá de cenas que quebram as expectativas criadas. Esse fator, por si só, já é suficiente para manter a curiosidade da plateia atiçada para saber o que acontece em seguida. A premissa da viagem temporal ajuda a trazer esse tipo de elemento em Tokyo Revengers da maneira seguinte. Em primeiro lugar, e isso é comum em histórias que têm essa premissa, nós nunca sabemos de que maneira os eventos do presente serão modificados com as alterações feitas no passado. Dois filmes bem conhecidos se beneficiam muito desse tipo de brincadeira que a ideia de viagem no tempo permite no roteiro. De Volta para o Futuro e principalmente Efeito Borboleta, que eu acho aliás que pode ter sido até uma inspiração para Tokyo Revengers, porque tem vários elementos estruturais semelhantes com esse mangá. Então sempre há esse coeficiente de indefinição do que vai acontecer quando o herói modificar o passado. Essa indefinição gera a curiosidade, o que ajuda a manter o engajamento do leitor. Em segundo lugar, o autor habilmente nos esconde certas informações de eventos que ocorreram no passado, justamente para nos pegar de surpresa quando esses eventos acontecerem. Por exemplo, no arco de Moebius, inicialmente existia o medo de que o Draken seria morto e de que esse seria o motivo da decadência da gangue Tokyo Manji, que lá no final levaria à morte da Hinata, No começo, parecia que ele seria assassinado no conflito contra a gangue Moebius, mas as coisas foram se desenrolando de outra maneira. Tokyo Manji e Moebius se enfrentaram e as coisas pareciam até bastante tranquilas, ou seja, tudo controlado, de forma que parecia que não ia dar nada de errado, Até que de repente, o Patin, que é um membro da gangue Tokyo Manji, tentou matar o líder de Moebius depois que a luta já estava encerrada. Esse era o evento que ia desencadear na morte do Draken lá na frente. O Wakui, porém, malandramente nos escondeu todos os detalhes dos eventos para que ele pudesse nos surpreender no momento em que o Takemichi fosse presenciá-los. Claro que você pode argumentar que isso é um pouco artificial ou coisa do tipo, mas aqui eu acho que é uma coisa que o autor faz de maneira consciente para colher os frutos lá na frente. Ele sacrifica um pouco a coerência absoluta do roteiro para aumentar a surpresa do leitor, aumentando por tabela o engajamento com a história. Então não é um defeito, mas sim um sacrifício calculado. Também existe outro fator que causa curiosidade e impacto no público e que está ligado a essa questão do efeito borboleta, que é o contraste que a premissa da viagem no tempo causa. À medida em que o roteiro vai avançando, nós vamos vendo vários personagens no passado e no presente, e o contraste entre ambas as realidades pode ser surpreendente e impactante de várias maneiras. Surpreendente porque, por exemplo, nós criamos conexão com um determinado personagem e aí descobrimos que ele é assassinado no futuro, ou porque nós vemos que o Mike e o Draken são carne e unha no passado e depois ficamos sabendo que eles têm, por algum motivo misterioso, uma briga que leva a um rompimento definitivo entre ambos. Ou ainda um dos amigos fracassados do Takemichi que vira um gangster razoavelmente bem sucedido dentro da Tokyo Manji, ou um outro que era um líder respeitado de gangue e no futuro vira um operário fracassado que dá errado na vida. Enfim, vocês já entenderam. O autor pode trabalhar a imagem de um determinado personagem levando-o para determinada direção em um dos momentos do tempo e aí quebrar radicalmente com essa imagem no outro momento. Em outros tipos de história, essa mudança brusca nos rumos de um personagem seria muito estranha e considerada forçada. Com a premissa de viagem no tempo, o autor adquire liberdade para fazer isso, já que, como eu já mencionei, nunca sabemos como a realidade será alterada quando se muda o passado. Essa liberdade maior que a premissa da viagem no tempo dá também permite ao autor trabalhar várias e várias hipóteses dentro de sua história, causando um impacto na audiência, sem precisar se comprometer com as consequências definitivas dos eventos, que sempre podem ser desfeitos com a volta ao passado. Então ele pode matar personagens ou modificar a personalidade de outros, por exemplo. Claro que isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, ele pode gerar um impacto no público que eu já mencionei com os eventos chocantes, ou seja, um personagem importante que morre e aí depois ele pode voltar à vida, entre aspas, porque o cara voltou no passado, ou um outro que era do bem e ficou do mal, mas isso pode ser desfeito também, esse tipo de coisa. Por outro lado, se ele abusar muito, esse impacto da surpresa se perde e as pessoas já não sentem mais nada, já que tudo pode ser desfeito. Então o autor tem que saber usar com sabedoria essas coisas, sempre se atentando para que a curiosidade da plateia em saber quais fatores foram responsáveis por alterar aquela realidade seja maior do que o desinteresse gerado pelo fato de essa plateia saber que nada é definitivo em um mundo no qual o protagonista pode viajar no tempo.
Novamente voltamos à analogia do teatro de marionetes. Ele tem que construir a coisa de forma a parecer tão natural que o leitor não perceba que ele está manipulando tudo por trás das cortinas. E eu acho que o Akui conduz tudo com habilidade suficiente para conseguir isto. Fora dessas questões, há mais dois méritos que eu vejo em Tokyo Revengers. O primeiro é que é um enredo que tem alguns mistérios a serem desvendados. Falo aqui principalmente de tudo o que envolve o personagem do Kisaki Teta, o Tetinha, né? Ele já é trabalhado para ser o grande vilão dessa série, mas até o momento ele só apareceu em uma cena na qual ele cruza com o protagonista, uma cena aleatória. A construção desse indivíduo tem a ver com o contraste que falamos que a viagem no tempo proporciona. No presente, sabemos que ele é um líder da Tokyo Manji e que é o responsável por fazer a gangue se degenerar moralmente, causando assim a morte da Hinata. Mas ele ainda não aparece no passado nos dois primeiros arcos, então sempre fica a expectativa de saber como ele vai entrar na gangue, como ele vai alcançar o poder e de que forma ele vai fazer a Tokyo Manji se degenerar, né? No caso eu já sei mais ou menos algumas coisas porque eu li o arco de Valhalla, mas finjam que eu não li e que eu não sei de nada. Há outros pequenos mistérios no enredo também, mas eu já mencionei esse ponto, né, acerca das coisas que o Akui oculta do público para revelar no momento certo. E o outro ponto positivo, e já para fechar o vídeo que tá absurdamente grande, é que Tokyo Revengers pode vir a ser uma história de coming of age, em certo sentido. Da feita em que o herói está vivendo sua adolescência de novo, podemos ver talvez uma história na qual presenciamos toda aquela magia da passagem da infância para a vida adulta e do amadurecimento do protagonista. Eu gosto muito desse tipo de história e é um prato cheio para trazer desenvolvimento para os personagens quando bem feito. Enfim, esse é um ponto forte potencial, ou seja, não aconteceu muito de coming of age ainda no roteiro de Tokyo Revengers, mas eu vi alguns elementos disso naquelas cenas que eu já elogiei do Takemichi com a Hinata no festival. A coisa do primeiro beijo, do estreitamento dos laços entre os dois, a primeira paixão, etc, etc. Vejamos se o autor continua a trabalhar esse ponto ou não, mas tem um ótimo potencial, principalmente de desenvolvimento de personagem, né? Muito bem, o vídeo ficou grande pra cacete, então não farei o resumo no final, que eu gosto tanto e costumo fazer nos outros vídeos. Já peço perdão por ter consumido tanto o tempo de vocês com um vídeo tão grande e agradeço a quem ficou até aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, valeu.